Os frutos da comunhão. A comunhão aumenta a nossa união com Cristo. Receber a Eucaristia na comunhão traz como fruto principal a união íntima com Cristo Jesus, pois o Senhor diz: quem se alimenta com a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. João 6, versículo 56. A vida em Cristo tem seu fundamento no banquete eucarístico. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por meio do Pai, assim aquele que de mim se alimenta viverá por meio de mim. João 6, versículo 57. Quando nas festas do Senhor os fiéis recebem o corpo do Filho, proclamam uns aos outros a boa nova de que foi dada a garantia da vida, como quando o anjo disse a Maria de Magdala: Cristo ressuscitou. Eis que agora também a vida e a ressurreição são conferidas àquele que recebe o Cristo. O que o alimento material produz em nossa vida corporal, a comunhão o realiza de maneira admirável em nossa vida espiritual. A comunhão da carne de Cristo ressuscitado, vivificado pelo Espírito Santo e vivificante, conserva, aumenta e renova a vida da graça recebida no batismo. Este crescimento da vida cristã precisa ser alimentado pela comunhão eucarística, pão da nossa peregrinação até o momento da morte, quando nos será dado como viático. A comunhão nos separa do pecado. O corpo de Cristo que recebemos na comunhão é entregue por nós, e o sangue que bebemos é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Por isso, a Eucaristia não pode nos unir a Cristo sem, ao mesmo tempo, nos purificar dos pecados cometidos e sem nos preservar dos pecados futuros. Toda vez que o recebemos, anunciamos a morte do Senhor. Se anunciamos a morte do Senhor, anunciamos a remissão dos pecados. Se toda vez que o seu sangue é derramado e o é para a remissão dos pecados, devo recebê-lo sempre, para que perdoe sempre os meus pecados. Eu, que sempre peco, devo ter sempre um remédio. Como o alimento corporal serve para restaurar a perda das forças, a Eucaristia fortalece a caridade que na vida diária tende a enfraquecer. Esta caridade vivificada apaga os pecados veniais. Ao dar-se a nós, Cristo reaviva nosso amor e nos torna capazes de romper as amarras desordenadas com as criaturas e de nos enraizarmos nele. Visto que Cristo morreu por nós por amor, quando fazemos a memória de sua morte, no momento do sacrifício, pedimos que o amor nos seja concedido pela vinda do Espírito Santo. Pedimos que humildemente, que em virtude deste amor, pelo qual Cristo quis morrer por nós, também nós, recebendo a graça do Espírito Santo, possamos considerar o mundo como crucificado para nós e sejamos nós mesmos crucificados para o mundo. Tendo recebido o dom de amor, morramos para o pecado e vivamos para Deus. São Fulgêncio de Ruspes. Pela mesma caridade que acende em nós, a Eucaristia nos preserva dos pecados mortais futuros. Quanto mais participarmos da vida de Cristo e quanto mais progredirmos em sua amizade, tanto mais se torna difícil nos separarmos dele pelo pecado mortal. A Eucaristia não é destinada a perdoar pecados mortais. Isso é próprio do sacramento da reconciliação. É próprio da Eucaristia ser os sacramentos daqueles que estão na comunhão plena da Igreja. A unidade do corpo místico. A Eucaristia faz a Igreja. Aqueles que recebem a Eucaristia estão unidos mais intimamente a Cristo. Por isso mesmo, Cristo os une a todos os fiéis em um só corpo, a Igreja. A comunhão renova, fortalece, aprofunda esta incorporação à Igreja, realizada pelo batismo. No batismo fomos chamados a constituir um só corpo. A Eucaristia realiza este apelo. O cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão com o sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão com o corpo de Cristo?
porque há um só pão, nós, embora muitos, somos um só corpo, pois todos participamos desse único pão. 1 Coríntios capítulo 10, versículos 16 e 17. Se sois o corpo e os membros de Cristo, é o vosso sacramento que é colocado sobre a mesa do Senhor. Recebeis o vosso sacramento. Respondeis, Amém. Sim, é verdade. Aquilo que recebeis, e subscrevereis ao responder. Ouvis esta palavra, o corpo de Cristo, e respondeis, Amém. Sede, pois, um membro de Cristo, para que o vosso Amém seja verdadeiro. Santo Agostinho, Sermão 272. A Eucaristia compromete com os pobres. Para receber, na verdade, o corpo e o sangue de Cristo entregue por nós, devemos reconhecer o Cristo nos mais pobres, seus irmãos. Deguste o sangue do Senhor e não reconheces sequer o teu irmão. Desonra esta própria mesa, não julgando digno de compartilhar do teu alimento aquele que foi julgado digno de participar desta mesa. Deus te libertou de todos os teus pecados e te convidou para esta mesa. E tu, nem mesmo assim, te tornaste mais misericordioso. São João Crisóstomo. A Eucaristia e a unidade dos cristãos. Diante da grandeza deste mistério, Santo Agostinho exclama: ó sacramento da piedade, ó sacramento da unidade, ó vínculo de caridade. Quanto mais dolorosas se fazem sentir as divisões da Igreja que rompem a participação comum à mesa do Senhor, tanto mais prementes são as orações ao Senhor para que voltem aos dias da unidade completa de todos os que nele creem. As igrejas orientais que não estão em comunhão plena com a Igreja Católica celebram a Eucaristia com grande amor. Essas igrejas, embora separadas, têm verdadeiros sacramentos, principalmente em virtude da sucessão apostólica, o sacerdócio e a Eucaristia, por meio dos quais permanecem ainda unidas a nós por estreitos laços. Por isso, determinada comunhão através das coisas sagradas, em circunstâncias oportunas e com a aprovação da autoridade eclesial, não apenas é possível, como também aconselhável. As comunidades eclesiais oriundas da Reforma, separadas da Igreja Católica, em razão, sobretudo, da ausência do sacramento da ordem, não conservam a substância própria e integral do mistério eucarístico. Por esse motivo, a intercomunhão eucarística com essas comunidades não é possível para a Igreja Católica. Todavia, essas comunidades eclesiais, quando fazem memória da Santa Ceia, da morte e da ressurreição do Senhor, professam que a vida consiste na comunhão com Cristo e esperam sua volta gloriosa. Quando urge uma necessidade grave, o critério do ordinário, os ministros católicos podem dar os sacramentos, Eucaristia, penitência e unção dos enfermos, aos outros cristãos que não estão em plena comunhão com a Igreja Católica, mas que os pedem espontaneamente. É preciso, então, que manifestem a fé católica no tocante a esses sacramentos e que apresentem as disposições exigidas.